Lucas capítulo 15, verso 1. Agradeço também ao querido amigo pastor Mauro por lembrar de mim. Estou acompanhado pela minha família hoje, pela minha esposa Kelly, pela nossa filha Sofia. Lucas capítulo 15, que na verdade é um conjunto de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Semana passada falei sobre o pródigo, hoje quero falar sobre a ovelha perdida, e semana que vem não sei se falo sobre a dracma, mas hoje a ideia é falar sobre a ovelha perdida. Já está aqui na minha retaguarda, escrito assim: e chegavam-se a ele todos, publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: ele recebe pecadores e também come com eles. E logo assim ele propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida, e só volta após achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ok? Por favor, olhem para cá e preste-me um pouco da preciosa atenção de vocês, para que juntos nós possamos entender e desfrutar de todas as orientações possíveis que esse texto pode e vai nos proporcionar. Acredito eu que todos, ou a maioria dos irmãos e irmãs que estão reunidos aqui nessa noite, certamente conhecem esse texto, ou por intermédio da leitura, ou por ter ouvido alguém pregar ou ensinar sobre esta narrativa, que é única, especial. Ela é especial porque dentro da escrita dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, só Lucas menciona esse conjunto de 3 parábolas nessa ordem. Primeira parábola, parábola da ovelha perdida; segunda parábola, parábola da dracma perdida; e terceira parábola, parábola do filho pródigo. Disse semana passada, e repito mais uma vez, parábola era uma linguagem que Jesus costumava usar dentro de um campo figurativo, para ensinar aos seus discípulos coisas que eles não entendiam sobre o reino de Deus. Falei semana passada que Jesus usou 2 parábolas como exemplo. Primeira parábola, a parábola do semeador. O texto diz: eis que o semeador saiu a semear. Jesus usa a imagem do semeador, da semente e do solo, porque todo judeu vivia da agricultura. Então, sendo assim, todos eles entendiam e dominavam sobre a colheita. Então Jesus usou coisas que eles entendiam para revelar coisas do reino que eles ainda não dominavam. O outro exemplo da parábola é a parábola do tesouro escondido ou tesouro enterrado. Jesus usou essa expressão porque era costume da época os homens enterrarem os seus bens, achando que após a morte teriam direito de ressurgir, e na segunda vida iriam ao local do tesouro enterrado e usariam esse tesouro para ter uma garantia financeira. Por isso, tanto Cristo como o apóstolo Paulo vieram nos ensinando que ao homem foi dado o direito de viver somente uma vez. Passando-se disso, segue a morte, seu juízo; aos salvos em Cristo Jesus, moradia eterna com Deus Pai; e aos não salvos, o inferno,
que de fato não foi preparado para a igreja. Para nós, o que foi prometido é morada eterna com Deus Pai. Jesus estava deixando bem claro que o tesouro do cristão não é o que se pode juntar nessa vida. O tesouro do cristão é aquilo que vem após a eternidade. Na eternidade, após essa vida, Jesus disse que após essa vida nós iríamos herdar a eternidade. A promessa é: eu vou, mas irei preparar morada. E nós ouviremos da sua boca: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Dentro desse campo de parábolas também existe uma tarefa numérica. Por quê? Porque na primeira parábola o pastor trabalha com 100 ovelhas, uma se perdeu. Na segunda parábola existe uma mulher que possui 10 moedas, uma se perdeu. Na terceira parábola, um pai que possui 2 filhos e um também se perde. Dentro de cada parábola, uma coisa se perde, e esse é o olhar dos pessimistas. Por quê? Porque mesmo perdendo uma coisa, todas elas são encontradas. Então, dentro desse campo, nós podemos entender que quem tem um olhar pessimista só olha o que se perde, mas quem tem fé sempre encontra aquilo que procura. Porém, para cada perca, uma maneira diferente de encontrar o que foi perdido. Primeira lição: o pastor perde a ovelha, mas ele vai ao encontro dela, porque se ele não for, a ovelha também não volta. Segunda parábola é a parábola da dracma, que ele não vai atrás procurar, ele procura dentro de casa, deixando bem claro que existem coisas que nós não vamos encontrar do lado de fora e só iremos encontrar do lado de dentro. Terceira parábola é a parábola do pródigo, diferente do pastor que vai atrás e diferente da mulher que não procura dentro de casa, ele simplesmente espera o tempo trazer de volta quem sabe o caminho de casa. Então, qual é a primeira lição? Existem coisas que, se nós não formos atrás, não iremos recuperar, e existem coisas que não adianta procurar na rua, porque perdemos dentro de casa, e existem coisas que não adianta ir atrás e nem procurar dentro. O próprio tempo se encarrega de trazer para casa aquele que sabe fazer o caminho de volta. Só que a primeira parábola ela é bem discreta. Por quê? Porque o pastor possui 100 ovelhas, uma se perdeu, e sabendo que 99 é um número bem maior do que uma, ele poderia continuar a pastorear 99 ovelhas. Sim, com 99 irmãos, nós realizamos culto, nós realizamos vigília, realizamos escola bíblica dominical, realizamos conferência. Se com 99 dá para continuar, por que ele foi atrás de uma? Eu já vi muitas pessoas falar que essa uma era preferida. Isso não é verdade, porque pastor não tem ovelha preferida. Para o pastor, todas as ovelhas têm a mesma importância. Se todas são importantes, porque ele guarda 99 e vai atrás de uma? Se com 99 o rebanho já está cheio, eu vou explicar. É porque para o pastor, culto importante não é culto que a igreja enche. Para o pastor, culto importante é culto que ninguém se perde. Então, qual é o culto que agrada ao pastor, que é Jesus? Não é um culto que lota a igreja, é um culto que nós conseguimos perceber que alguém não veio. Então você precisa entender que culto bom não é culto que enche, culto bom é culto que ninguém se perde, culto que ninguém falta. É quando nós temos a percepção e notar que dentro dessa aglomeração de pessoas, alguém não veio. Segunda observação desse texto, ele não abandona 99 no deserto. A expressão deixar aqui não é abandonar, é guardar no deserto, para ir ao encontro de uma. Por que o pastor não abandona? Primeiro, porque no vocabulário do pastor, a palavra abandono não existe. Pastor não conhece a palavra abandono. Ele também vinha falando sobre a diferença do pastor e do mercenário. Qual é a diferença do pastor para o mercenário? Primeiro, os dois possuem rebanho, então é possível
um mercenário guiar um povo, é possível um mercenário abrir uma igreja, é possível um mercenário pastorear um rebanho. O problema não é a igreja que o mercenário abre, é o que está no coração de quem acabou de abrir a igreja. Porque igreja não abre, igreja nasce. Nós não abrimos igreja porque desejamos abrir. Igreja nasce no coração de Deus. E tudo que nasce no coração de Deus é sustentado por Deus na terra. A primeira diferença do pastor para o mercenário é que quando o rebanho do mercenário é atacado, ele abandona o rebanho por amor à sua própria vida. Já o pastor não. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e se necessário for, eu dou a minha vida para salvar as minhas ovelhas. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira diferença do pastor para o mercenário é que o mercenário ama mais a própria vida do que o rebanho que recebe. O pastor não. Se tiver que morrer pela ovelha, ele morre, mas nenhuma ovelha vai se perder. Segunda diferença do pastor para o mercenário é que o mercenário, ele arranca a lã das ovelhas, e o pastor também arranca a lã das ovelhas. E o problema não é arrancar a lã, é o que motiva o mercenário a arrancar. O que motiva o mercenário a arrancar a lã da ovelha é o lucro que a lã pode proporcionar. Já o pastor não arranca a lã para lucrar com ela, ele arranca a lã porque ele pode proporcionar leveza para a caminhada da ovelha. Então essa é a segunda diferença de pastor para mercenário. O mercenário quer lucrar com o rebanho que tem, o pastor quer dar facilidade, leveza na caminhada da ovelha. Pastor, ainda existem pastores levantados por Deus? Claro que existe. A Bíblia diz: eis que eu vos darei pastores que vão vos apacentar segundo o meu coração. Se existe pastor levantado por Deus, porque existe ovelha que não é apacentada? Vai doer, mas eu vou falar. É porque existe ovelha que prefere a marmita que o mercenário oferece do que comer a comida que o pastor está dando. Então você precisa entender que o mercenário só tem a marmita do dia, o pastor tem alimento que te conduz à eternidade. Então não deixe de estar debaixo da direção do seu pastor, porque é o pastor que tem alimento saudável na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O mercenário não. O mercenário só te escuta quando você tem lã para dar. O mercenário só te escuta quando você tem alguma coisa para oferecer. O pastor não. O pastor atende de dia, atende de tarde, atende à noite, atende de madrugada. O pastor atende pela manhã, atende à tarde, atende à noite, atende segunda, atende na terça. Então, por favor, não deixe de comer a comida que o pastor está te dando pelo prato gostoso que o mercenário está te oferecendo. O prato do mercenário é gostoso, mas não alimenta. Mas o prato que o pastor tem para te dar pode não ter a beleza do prato do mercenário, mas é saudável e vai fortalecer a tua caminhada até o dia do arrebatamento da igreja. Então fica com a comida do pastor. Fica com a comida do pastor. Precisamos entender isso, porque o mercenário vai sugar o que você tem e não vai te dar sustento que você precisa. E nós estamos vivendo dentro de um tempo onde muitos mercenários estão tendo oportunidade para falar, mas a voz que tem que ser dita para a ovelha é a voz do seu pastor. Olha o que a Bíblia diz: a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha não conhece a voz do pastor, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Por que essa expressão seu está ligada ao texto? Isso é o Salmo 23. Quando os pastores
levavam as ovelhas para os pastos verdejantes e para beber das fontes das águas, a informação é: todas as ovelhas se misturavam para comer e para beber. No anoitecer, quando os pastores pegavam as ovelhas e levavam de volta para o rebanho, eles chamavam as ovelhas. Todas as ovelhas ouviam a voz de diversos pastores, mas elas só eram guiadas pela voz do seu. Aonde o Senhor quer chegar, pastor? Nós estamos vivendo dentro de um tempo virtual, que na internet, muito pastor tem voz para falar, mas a voz que a ovelha obedece é a voz do seu. Vou repetir: você pode ouvir qualquer pastor pregar, mas a voz que prevalece é a voz do seu. Você pode ouvir uma grande influência pregar na internet, mas a voz que te alimenta é a voz do seu. Você pode ouvir no YouTube alguém que tem grande relevância, mas a voz que prevalece é a voz do seu. Só uma vez, diga para esse crente que está do seu lado: se tiver que obedecer uma voz, obedece a voz do seu, do seu, do seu. O seu pastor te conhece e ele tem a palavra certa para a tua vida. Então fica com a voz do seu pastor, do seu pastor, do seu pastor. Salmo 23, olha o que o texto diz: o Senhor é meu pastor. Ele se coloca na figura do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará não está ligado a não ter falta daquilo que eu quero. Está ligado a não ter falta do pastor quando tudo que eu desejo me falta. Então o que o salmista está dizendo é: quando coisas da terra te fizer falta, eu estarei presente para suprir a tua necessidade. Pastor, melhore essa aplicação. Quando a porta não abrir, eu estou. Quando a porta fechar, eu estou. Quando tudo quebrar, eu estou. Quando alguém te trair, eu estou. Quando não der certo, eu estou. Porque quem tem pastor não tem falta de nada. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Abra o ouvido para o que eu vou falar. Essa expressão, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, é porque o pastor conhece a ovelha, e ela é um animal que não tem defesa, não tem ferramenta de ataque. Qualquer movimento assusta uma ovelha, inclusive o movimento das águas agitadas. Então quando ele diz sobre água tranquila, ele está dizendo o seguinte: eu vou tirar tudo que pode atrapalhar você de beber a água que eu tenho para te dar. Agora abre o ouvido para o que eu vou lhe dizer. Tem gente que morre de sede perto da fonte da água. Tem gente que morre de sede perto das fontes de água, e não é porque falta água para beber, é porque não confia no pastor que está guiando. Então, pelo amor de Deus, acredita na voz do pastor, porque quem acredita na voz não morre de sede. Quem acredita em Deus não morre de sede. Quem confia na direção de Deus não morre de sede. Eu estou pregando para gente que está perto da fonte, não está bebendo da água, que está perto da fonte, está com a boca seca, que está perto da fonte, está morrendo de sede. Não é falta de água para te dar, é falta de obediência para obedecer. Dá uma olhada para esse crente que está do seu lado e diga para ele: ovelha que confia na voz do pastor não morre de sede no meio do deserto. Ovelha que acredita na voz do pastor não morre de sede no meio do deserto. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Por que que ele vai dar refrigério à tua alma? Não é por você, é pelo nome dele.
Ele coloca o nome dele acima de todas as coisas. Quando Deus lhe faz promessa, Ele não te faz promessa porque você é legal, porque teu cabelo é estiloso, porque tua roupa é da moda. Lembra da promessa que Ele fez para Abraão? Não tinha nada para usar, para colocar como juramento. Então Ele jurou pelo próprio nome dele. Ou seja, Abraão, para você acreditar que eu estou prometendo e vou cumprir, eu vou colocar meu nome no campo do juramento. Receba o que eu vou falar. Quando Deus promete, não tem problema na terra que pode impedir, não tem crise na terra que pode paralisar. Tá para nascer homem na terra, demônio no inferno, crise no país que possa paralisar alguém que está debaixo da promessa. Se foi Deus que te prometeu, acredita, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Atente para o texto. Atente para o texto. Atente para o texto. Ele guarda 99 no deserto e vai atrás de uma. E o que ele faz quando encontra essa uma? Ele coloca ela sobre os seus ombros. Porque o papel do pastor é dar suporte para quem não sabe andar, é dar assistência para quem não sabe andar. Agora abra o ouvido para entender o que eu vou falar. O fato do pastor te carregar uma vez não significa que o ombro dele é exclusividade sua. O fato do pastor te dar suporte uma vez não significa que o ombro dele é exclusividade sua. Pastor só vai ter coragem de falar, já estou falando. Ele te carrega uma vez, mas depois dessa anda sozinho, ora sozinho, leia sozinho, canta sozinho, anda sozinho. O problema é que você está mal acostumado. Tu quer que o pastor te carregue no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tu quer que o pastor te carregue de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Tu quer que o pastor te carregue janeiro, fevereiro, março, abril. Diga para quem está do seu lado: abre espaço para quem não sabe andar. Abre espaço para quem não sabe andar. Hoje ele te carrega, amanhã você anda com as tuas próprias pernas. Para com esse pensamento. Pastor, ora por mim, clama por mim, jejua por mim. A oração não é só para pastor. Jesus disse: quando vocês quiserem orar, não é pastor, não é pregador, não é cantor, é para todo mundo. Entra no quarto, fecha a porta, fala com ele em secreto, porque o Pai que te escuta no secreto publicamente te honrará. Lá vai, o acesso está aberto. É só chamar, é só clamar, é só gritar. Quem clama tem direito de resposta. Quem clama tem direito de resposta. Para de fazer as pessoas de bengala espiritual. Está na hora de andar com a tua própria perna. Está na hora de caminhar com a sua própria perna. Ele coloca a ovelha no ombro e traz de volta. E abre o ouvido mais uma vez. Quando o pastor resgata alguém, o lugar que ele leva é para o rebanho. Então cuidado com esse tipo de convite que você escuta. Vem no meu ombro que eu vou te levar para outro lugar. Não. Quando o pastor resgata alguém, ele traz a ovelha para o lugar que ela se perdeu. Então pastor que confia na chamada não disputa por ovelha do terreno do outro. Ele acredita que Deus tem um rebanho para cada lugar. Pega no ombro, traz de volta. E quando ele traz, todas estão juntas e reunidas. E olha como o texto finaliza. Juntando todas, houve uma grande festa. Perceba esse detalhe. A ovelha se perde e não tem festa.
Quando ela retorna, a festa acontece. A dracma se perde, não tem festa. Encontra a dracma, a festa acontece. O pródigo sai, não tem festa. Quando ele volta, tem festa. Nós não podemos festejar sabendo que tem gente saindo. Nós só podemos festejar quando alguém volta. Vai doer, mas eu preciso falar. Como é que você consegue festejar sabendo que tem gente que não veio para a igreja? Como é que você consegue se alegrar sabendo que tem gente que pulou lá para fora? A igreja só tem um motivo para festejar. Qual é? Quando um pecador se arrepende. Fora isso, a igreja não faz festa. A única festa que acontece aqui e que dá continuidade lá é quando um pecador se arrepende. Diga para esse crente: vamos fazer festa no céu? Então vamos resgatar quem se perdeu, vamos ligar para quem não veio, vamos procurar quem está faltando. Crente que não se preocupa com ovelha que falta, ele está mais perdido do que quem saiu. Eu preciso me sentir constrangido quando alguém não vem. Festa, voltou, festa, trouxe de volta, festa. A igreja não festeja quando alguém se perde. A igreja só celebra quando alguém retorna. Voltou, festa. E eu finalizo. Para quem foi a festa? Para quem foi a festa? Versículo 6. Convocou amigos e vizinhos e disse: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Não é uma ovelha qualquer, é a minha. Não é a ovelha do outro, é minha. Não é uma ovelha desconhecida, é minha. O pastor conhece todas as ovelhas que lhe pertencem, e quando ela volta, ele sabe: foi para longe, mas é minha. Deu um passeio lá fora, mas é minha. Curtiu um pouquinho o carnaval, voltou, é minha. Tirou férias prolongadas, mas é minha. E quem é dele, uma hora, sempre volta. E quando volta, faz festa. Para quem é a festa? Convoca os amigos e vizinhos. Duas classes: amigo. Segunda classe, vizinho. Primeira classe, amigo. Segunda classe, vizinho. Por que ele diz amigo e vizinho? Porque nem todo amigo é vizinho, e nem todo vizinho é amigo. Quem é o vizinho, pastor? É quem está perto, mas nunca esteve junto. Quem é o amigo, pastor? Não está perto, mas sempre que eu preciso ele está junto. Então no dia da festa ele convoca quem está perto e não é, e quem é sem estar perto. O que isso quer dizer, pastor? Quando alguém da sua casa voltar, a festa vai ser tão grande que vai chegar para quem está perto e vai chegar para quem está longe. Se prepara, eu vou profetizar para você que vem a culto, sai de culto, mas tem alguém perdido na sua casa. Quando essa ovelha voltar, a festa vai ser tão grande que vizinho vai saber, amigo vai saber, quem está perto vai saber, quem está longe vai saber. Se prepara, porque na volta da perdida tem barulho que incomoda. Eu vou profetizar, Deus vai te dar motivo para fazer festa, porque ninguém da tua casa vai ficar de fora. Ninguém da tua casa. Ninguém da tua casa. Ninguém da tua casa. E eu finalizo falando isso. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um povo árabe, do povo árabe, e dentro de uma passeata, um pastor quebrou a pata da ovelha, e ele usou o próprio cajado para isso. E os turistas que estavam passando, eu vi esse vídeo, deve ter umas 2 semanas. E os turistas que estavam passando queriam chamar as autoridades porque acharam que aquilo era uma violência contra o animal. E aquele pastor com o próprio cajado, ele
quebrou a pata da ovelha, e logo na sequência ele colocou ela sobre seu colo, passou um tipo de medicamento na pata e começou a isolar. E todo mundo aglomerou próximo a ele, começou a falar com ele, e o intérprete traduziu a fala. O intérprete disse: olha, esse pessoal quer te conduzir até as autoridades, porque você está indo contra a lei, você está ferindo um animal. Ele disse: não, eu não estou ferindo esse animal. Todas as vezes que eu deixei essa ovelha andar sozinha, ela sempre fugiu. Da última vez, peguei ela próximo de uma serpente, na penúltima, caindo de uma ribanceira. Com meu cajado eu resgatei e trouxe de volta. Se eu não ferir a pata dela, eu não sei se vou conseguir resgatá-la depois. Então eu estou fazendo a ferida, e eu mesmo estou colocando o remédio. Enquanto o remédio não cura, eu vou carregá-la no meu ombro. Porque eu prefiro carregar alguém no ombro e ter aqui, do que deixar andar sozinha e se perder. Deixa eu falar um negócio para você aqui, que de vez em quando dá uma fugidinha, dá uma escapada, e o pastor usa a ferramenta que Deus deu a ele para ferir a sua patinha, a sua perninha, com todo respeito. Não é usar o cajado para te machucar, é causar uma ferida que te mantém aqui, do que deixar você ileso e te ter lá fora. Então agradeça ao pastor que hoje usa o cajado para te corrigir. É melhor um pastor que corrige e cuida, do que um pastor que esquece e larga. Essa é a diferença do pastor para o mercenário. Mercenário tem rebanho? Tem. Mercenário tira lã? Tira. Mas ele ama mais a própria vida do que a própria ovelha. Ele não tira a lã porque quer causar leveza, ele tira a lã porque quer lucrar com a ovelha. O pastor não. O pastor tem rebanho, tira a lã, mas ele não lucra com a tua lã. Ele quer dar leveza na sua caminhada, porque se ele não tirar a sua lã, ela vai ficar tão pesada que você não vai conseguir caminhar. Ele quer te levar às águas tranquilas, como o pastor do Salmo 23, porque ele não quer que você morra de sede perto da fonte das águas. Tem gente dentro da igreja, aonde a fonte jorra, aonde a água é liberada, e ainda assim volta com sede para casa. Não é falta de água, é falta de confiança. Confiança no pastor que está te conduzindo ao pasto que te alimenta e à fonte que sacia a tua sede. E eu vou usar 30 segundos para convidar você, que é a ovelha que deu uma voltinha, a ovelha perdida. Semana passada, 7 ou 9 pessoas, não lembro de cabeça, voltaram como o filho pródigo que se arrependeu. De repente nesse culto, tem alguém que precisa se entregar pela primeira vez, ou retornar para o aprisco. Se você voltar hoje, vai acontecer uma festa aqui, e uma festa vai se iniciar lá também. Essa é a única festa que nós não precisamos de bolo, vela e bola. Se alguém se arrepender, a festa já começa. E antes de eu te convidar, e eu devolvo antes do horário, eu preciso te explicar. Você que entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu não quero aceitar Jesus hoje. Não é você que aceita Ele, Ele te recebe. Ele disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Porque se dependesse da escolha de vocês, eu nem entrava na lista, porque nunca fui sua prioridade. Vocês sempre foram prioridade minha. Outra coisa que eu preciso explicar: eu não estou convidando pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não existem. Ele não procura pessoas perfeitas, Ele procura os verdadeiros adoradores, e esses adoram ao Pai em espírito e em verdade. É sobre arrependimento que Ele está falando. Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Eu não estou convidando pessoas fortes, porque pessoas fortes não vêm para o culto do impacto. Pessoas fortes ficam em casa, vendo Netflix, comendo pipoca e bebendo Coca-Cola. Elas são fortes demais para vir para a igreja. Culto não é para crente forte, culto é para crente fraco. Paulo disse isso e Deus o respondeu. Ele pediu: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus respondeu: não vou tirar, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus estava dizendo para Paulo é: eu não quero pessoas fortes. Evangelho é para gente fraca. Quanto mais fraco você for, mais perto de Deus você precisa estar. A partir de agora, 30 segundos. Para você que foi convidado por alguém, para você que costuma vir ao culto, mas nunca tomou essa decisão. Pastor, eu tenho uma vida limpa, eu não me engano, não minto, não quebro a lei. Deixa eu te explicar isso aqui para encerrar. Salvação não é por obra, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é sobre reconhecer que Ele é o Senhor. Jesus disse isso: todo aquele que me negar diante dos homens, esse será negado diante de meu Pai que está no céu. Porém, aqueles que me reconhecerem diante dos homens, esses serão reconhecidos diante de meu Pai que está no céu. Então não é sobre o que você fez, é sobre reconhecer quem Ele é. 30 segundos a partir de agora. Tem alguém nessa noite que quer se entregar a Jesus pela primeira vez, ou retornar para os caminhos do Senhor? A primeira pessoa já está aqui. Cadê a segunda pessoa que vai tomar essa decisão? As luzes se apagaram, a segunda já está aqui. As luzes se apagaram, para que você não fique constrangido ou constrangida, de repente com medo ou vergonha de tomar essa decisão. É melhor uma ovelha que volta quebrada para o arraial, do que uma ovelha inteira que se perde. Vou convidar a terceira pessoa para devolver o microfone. Cadê a terceira pessoa que vai tomar essa decisão? 20 segundos para você sair do seu lugar. É o culto do impacto, e essa palavra tem que te impactar. Tem a terceira pessoa? Se tiver, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente. 10 segundos. 10 segundos. E eu não quero que você volte para casa do jeito que você veio. Eu quero que você volte para casa tendo a certeza que o bom pastor está te esperando no altar. 10 segundos. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu vou insistir os 10 segundos, porque eu sinto que ainda tem ovelha que precisa voltar para casa. Pastor, se eu for ir à frente hoje, eu não vou cair amanhã. Vai cair. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele tem mão para te levantar. Cadê a terceira pessoa? 5 segundos. Terceira pessoa, 5 segundos. O Pai está te chamando de volta. O pastor quer te levar até os pastos verdes e até a água tranquila. Você não pode morrer de sede num ambiente em que a fonte jorra. Ele quer matar a tua sede, Ele quer lavar a tua alma. Último convite. Cadê a terceira pessoa? Não tem nada te prendendo na cadeira, não tem nada te prendendo nesse assento, a não ser a tua vontade de permanecer. O pastor está te chamando para voltar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Cadê a terceira pessoa? Sai do seu lugar agora e vem aqui ao altar. O microfone está na minha mão, mas a rede está na mão de todo mundo. Só uma vez, olhe para quem está do seu lado e pergunte para ele: quer que eu te ajude a ir até o altar? De repente o que falta para essa pessoa é uma ajuda. Se ela quiser, traga ela aqui à frente, para que o pastor venha orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não. Sendo assim, que Deus abençoe a tua vida,
Que Deus abençoe a tua casa e também a tua família. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu no teu lugar não ficaria aí. Eu sei que Deus está falando